Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo especial aqui no canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês a lista dos meus 10 filmes brasileiros favoritos dessa última década, de 2010 a 2019. Confesso que foi difícil formar porque deixei alguns grandes nomes de fora. Poderia mencionar tranquilamente, por exemplo, Tropa de Elite 2, que não aparece aqui, mas foi interessante notar que em 2019, por exemplo, nós tivemos reconhecimento para dois filmes, A Vida Invisível e Bacurau. Os dois com muita visibilidade, saindo do Festival de Cannes, conseguiram distribuição nos Estados Unidos. A Vida Invisível pela Amazon estreou em dezembro, Bacurau pela Kino estreia em março de 2020. Então foi muito gratificante ver isso e ver a repercussão positiva também dos dois filmes nos festivais. Fazendo uma revisão geral dessa última década, eu acredito que faltou uma nomeação do Brasil ao Oscar. E, infelizmente, algumas escolhas da Comissão Brasileira, antes Ministério da Cultura e atualmente pela Academia Brasileira de Cinema, algumas escolhas foram inexplicáveis, tivemos questionamentos dentro da própria academia e quando tivemos bons filmes enviados, faltou visibilidade, faltou também uma estratégia melhor de distribuição. Provavelmente eu vou discutir mais sobre isso na série Histórias do Oscar aqui do canal, certo? Vamos começar com a lista então. Em 10º lugar eu vou abrir com reconhecimento para A Vida Invisível, que foi escolha brasileira para o Oscar 2020, direção do Karim Ainus. Infelizmente não avançou, nessa última década foi o filme brasileiro que mais teve distribuição nos Estados Unidos, conseguiu uma boa parceira que foi a Amazon. É um melodrama, tem um público-alvo e atinge o público-alvo por conta da proposta da história e conseguiu uma repercussão interessante no Brasil. Tem filmes que têm medo de se assumir como melodrama. Esse não, aqui, A Vida Invisível, você está recebendo um melodrama tropical. Eu confesso que fiquei surpreso com algumas mudanças e liberdades criativas tomadas tendo em conta o livro base, mas que são aceitáveis, não são absurdas, tendo em conta primeiro a perspectiva do gênero e também a conjuntura que envolve o filme. O mais interessante é que abre boas questões para debate, e ocorreu muito isso desde a distribuição no Brasil, inicialmente em setembro, depois com pré-estreias durante o mês de outubro e lançamento no circuito no mês de novembro. Certo? 10º lugar então para Vida Invisível. Em 9º lugar eu deixo o reconhecimento para O Menino e o Mundo, que merecidamente conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor animação, criação do Ale Abreu. É um projeto que sabe das suas limitações, mas sabe quem quer atingir, qual o seu público-alvo, sabe o que vai entregar também. Ou seja, em O Menino e o Mundo você não tem uma fórmula pronta, geralmente ocorre isso, o alinhamento com as produções dos Estados Unidos, aqui não. Aqui você tem algo novo, algo criativo, e por isso que conseguiu tanto destaque no exterior também. O resultado final é extremamente agradável e é claro que por conta de todo o simbolismo e da interpretação que você faz, ela tem o direcionamento, ela tem o direcionamento e ela acaba sendo prestigiada pelos adultos. Então eu gostei muito desse trabalho e eu coloco na lista como 9º lugar. Em 8º lugar, Como Nossos Pais, direção da Laís Bodansky, um filme que promove um tipo de conflito que poderia ser aplicado a qualquer família brasileira. Existe o estranhamento, existe o reconhecimento desse conflito e a partir disso o desenvolvimento é feito de maneira extremamente satisfatória. Destaque para a atuação da Maria Ribeiro, uma das grandes atuações da década para mim de uma atriz brasileira, e a boa construção em torno dos personagens, que faz você entender atitudes pensadas e atitudes tomadas. É um filme coerente, é um filme que não te entrega algo mirabolante. É um filme extremamente lúcido. Então, gostei bastante também de Como Nossos Pais. 7º lugar para Benzinho, direção do Gustavo Pizzi. Eu confesso que é a maior surpresa dessa lista para mim, porque eu me lembro que esperava uma coisa quando fui para o cinema e saí encantado com o resultado desse projeto. Um filme extremamente leve, com uma atuação de luxo da Karine Telles. Um projeto que permite discussão do eixo social proposto para apreciação ao público e tem a sua força justamente nessa riqueza, na questão da brasilidade. Ele busca esse feedback, parece que constantemente, do espectador, e acredito que conseguiu fazer isso de uma forma suave, de uma forma efetiva também. Excepcional. 7º lugar para Benzinho. A seguir, em 6º lugar, Arábia, um filme com direção do Afonso Shoa e do João Dumans. Um filme que coloca o trabalhador como protagonista e investe nele um discurso muito bem fundamentado. A narração cria um laço afetivo com o público que nos posiciona dentro das várias e várias emoções que são testemunhadas. Uma construção lenta, como se fossem peças que aos poucos vão sendo encaixadas no quebra-cabeça. Sabe ser usado, é bem detalhado, muito rico e tem várias camadas. É aquele filme de várias camadas. Uma abordagem extremamente interessante.
é um road movie moderno. Eu acho que essa definição é a melhor possível para a Arábia. Vou deixar o quinto lugar nessa lista para Boi Neon, direção do Gabriel Mascaro, extremamente refinado do ponto de vista estrutural e um longa que segue um estilo de observação muito peculiar. Você, claro, estudando a filmografia do diretor e levando em conta seus projetos anteriores, também entende o porquê disso. Não entrega a narrativa tradicional que você está acostumado a ver, mas ele te promove um outro tipo de exercício. É um filme muito forte porque desafia estereótipos e investe na desconstrução deles. Tem uma mensagem final fortíssima. Quarto lugar para O Som ao Redor, primeiro filme do Kleber Mendonça Filho nessa lista, e ele vai aparecer outras vezes aqui, talvez o mais lindo do ponto de vista estético. É uma história de pequenos acontecimentos com grandes impactos, surpreendente. Promove aqui talvez uma das melhores discussões sobre o cotidiano feitas no cinema brasileiro até hoje, e você tem um filme riquíssimo do ponto de vista cultural. É um filme que sabe o que quer te entregar. É um filme que sabe muito bem dialogar com o seu público. Você tem cada cena bem fundamentada, bem estruturada, personagens que estão ali, estão posicionados e eles têm um porquê. Lindíssimo. Uma grande recomendação para quem não assistiu. Por favor, assista O Som ao Redor. Terceiro lugar eu vou dar para Aquarius, que eu considero o filme brasileiro mais injustiçado de todos os tempos, basicamente porque foi tirado dele o direito de brilhar e eu acredito que ele seria indicado, teria boas chances de indicação ao Oscar de melhor filme internacional no seu ano. É uma pena. E eu falo isso porque no período da controvérsia com Pequeno Segredo, eu estava em pesquisa em Los Angeles, eu conversei com pessoas de dentro da academia que não entenderam, ficaram surpresas com toda aquela controvérsia brasileira, lamentável por sinal. Aquarius, no entanto, teve um grande impacto no Brasil, gerou ótimas discussões, é um filme que merecidamente é apreciado e existe um simbolismo encantador que percorre toda a narrativa, né? Que você acaba se envolvendo com a história da Clara, personagem da Sônia Braga, em uma atuação divina, por sinal, e se encanta também com o toque poético de determinadas linhas. Segundo lugar, Para Que Horas Ela Volta, talvez dessa lista o longa brasileiro mais discutido, merecidamente, por sinal. A direção da Ana Mulaerte, com uma atuação inesquecível da Regina Casé. Leva em conta o contexto econômico do Brasil, o contexto social do Brasil, dá uma ótima pauta para questões que vão desde a estratificação social, passam pelo preconceito e acaba na sociedade de privilégios. Então é muito legal ver como esse filme, por exemplo, ele é utilizado como instrumento de mediação para esses debates na universidade. É gratificante e é um filme emocionante. Não tenho dúvida que vai aparecer na lista de quase todo mundo que for fazer esse exercício dos 10 melhores filmes brasileiros da última década, vai aparecer sempre no topo. Em primeiro lugar, para Bacurau, mais um filme do Kleber Mendonça Filho nessa lista. Uma narrativa nova, ambiciosa, percorre do surrealismo à violência extrema em questão de alguns segundos, tem uma fotografia alinhada, um grande trabalho técnico. Falei muito sobre Bacurau aqui no canal no ano de 2019. Méritos totais para o Kleber, para o Juliano Dornelles, um trabalho espetacular, um filme muito bom e um filme muito bom que conta com um marketing boca a boca super efetivo, que arrastou milhares de pessoas para o cinema. O que me emocionou muito também em Bacurau foi o tipo de distribuição feita que acabou levando esse filme para apreciação de áreas que até então não tinham acesso ao cinema ou que tinham pouco contato. Então é gratificante ver isso. Bacurau é o meu filme favorito da década de 2010, certo? De olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now. Pai, quem foi que fez isso? Bom, então seria essa a minha lista. Poderia ter citado tantos outros filmes, foi uma década rica para o cinema brasileiro. Faltou, eu acho, que do ponto de vista de reconhecimento internacional, a indicação para o Oscar, a tão sonhada indicação para o Oscar, que vem batendo na trave e, como eu falei, em alguns anos envolvem conflitos, em alguns anos envolvem problemas de distribuição. Muita gente fala que o cinema brasileiro não produz conteúdo agradável, que o cinema brasileiro não produz conteúdo original, e eu desafio sempre esse tipo de retórica, e eu acho que parte do pessoal que gosta de cinema, que realmente gosta de cinema, desafiar também constantemente esse tipo de discurso e mostrar como existe coisa boa sendo produzida no Brasil, e como o cinema brasileiro é rico, e como o cinema brasileiro ele consegue explorar muito bem
narrativas interessantes e narrativas agradáveis. Então seria isso nesse vídeo. Agradeço muito pela atenção, até mais e tchau!